Nós vamos falar, hoje é o segundo domingo, nós vamos falar do segundo grupo, daqueles que precisam evoluir, daqueles que têm a humildade, essa é a palavra, humildade. A gente acabou de falar sobre o orgulho, né, de quem não aceita confronto, feedback, exortação, correção. E a humildade, ela anda na contramão disso. Ela ama. Embora a carne reclame, embora a carne não goste, mas o espírito, ele se alegra com a correção. Por que que ele se alegra? Isso é fato. É fato. Não é uma falácia. É fato. Porque no espírito nós reconhecemos que precisamos evoluir. E a evolução, ela é um processo gradativo, progressivo. É um processo, o nome já diz. É uma crescente. Ninguém nunca, jamais vai parar de ter ou de necessitar evoluir. E se alguém pensar, por causa do orgulho, que não tem o que evoluir, que não precisa evoluir em nada, isso vai mostrar que essa pessoa está precisando evoluir muito. Justamente por pensar assim, isso revela o quanto ela está precisando evoluir por pensar que não precisa evoluir. Evoluir na humildade, evoluir no evangelho, evoluir no conhecimento de Cristo. Então, a evolução está muito ligado à humildade. Está muito ligado à humildade. Evoluir dentro, é como se fosse um pacote, sabe? E dentro desse pacote da evolução, ou dentro desse contexto de evolução, tem algumas outras coisas dentro, que fazem parte do mesmo pacote. Por exemplo, autoanálise. A pessoa se analisar, a pessoa fazer uma introspecção, ela mergulhar para dentro dela mesma. Poucas pessoas fazem isso. Raramente uma pessoa faz isso. Às vezes a pessoa passou a vida toda sem fazer isso e ela foi fazer só a primeira vez diante de um psicólogo. Foi a primeira vez que ela foi realmente, de verdade, mergulhar para dentro de si. Bem, nós podemos fazer isso, gente. Nada nos impede. Aliás, algumas coisas atrapalham, mas nada nos impede. Uma das coisas que atrapalham da gente parar e mergulhar para dentro de nós mesmos, uma é o orgulho e outra é a correria. Ontem eu respondi nos stories, perguntaram como ouvir a voz de Deus. Nós temos aí dois impedimentos, duas coisas que podem nos impedir de ouvir a voz de Deus para falar conosco o que precisamos mudar ou o que precisamos evoluir, porque Deus fala. E também para que a gente mergulhe dentro de nós mesmos. Uma é a correria, essa correria, e outras são os afazeres e os barulhos, as muitas vozes que ouvimos, as muitas coisas que disputam a nossa atenção, inclusive isso aqui, que pode ser muito bom, mas quando não há equilíbrio, isso aqui vira um grande vilão. Sem equilíbrio da nossa parte, a culpa não é disso aqui, a culpa é nossa, mas isso aqui, quando não vigiamos, disputa e ganha a disputa da nossa atenção para com Deus, para com a nossa vida espiritual, às vezes até para com a família, né? Para com os filhos, para com a esposa, para com o marido. Quando eu falei sobre equilíbrio, sobre extremismo, sobre radicalismo, é porque eu ia falar isso que vou dizer agora, nesse momento. Não quero ser radical
e não compreender que cada caso é um caso. Mas louvado seja Deus por vocês que estão aqui. Que estão aqui. Que tem almoço. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem almoço, tem limpeza de casa, tem filho, tem trabalho amanhã, tem estudo. Vamos lá, vamos lá. Tem que votar ou justificar, tem que ir na rua, tem fulano, tem beltrano, tem ciclano, mas... Como Maria, Marta, Jesus entrou na casa delas, Marta e Maria. E aí a Marta, ela reclamou com Jesus, porque a Maria, ela parou. Simplesmente parou. É como a gente, no início aqui, nós falei, vamos, quem quiser, se ajoelhe. Mas assim, não é se ajoelhar por se ajoelhar, é se ajoelhar com o entendimento do seguinte, eu estou diante de quem? Você já viu gente que fica doida quando está diante de um famoso? Sabe, a pessoa está diante de quem? Porque para ela, aquela pessoa né? É aquela... Mas Jesus... Poxa, a gente está diante de Jesus. Então, é por esse motivo que às vezes a gente se ajoelha. Com esse pensamento, pô, estou diante de quem? Estou diante de Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, Deus encarnado, deu a vida por mim, deu a vida por... Morreu, ressuscitou, é o único aqui da Bíblia. A Bíblia fala de um monte de gente, mas desse monte de gente aí está todo morto. Tem os que foram arrebatados, mas o restante, todo mundo morto. Mas teve uns que ressuscitou, morreu depois de novo. Tá bom. Jesus está vivo. É o único que venceu a morte. E aí, eu estou nada mais e nada menos que diante dele. Eu vou me ajoelhar. Eu vou confiar. Eu vou crer. Eu vou me declarar. Eu vou me arrepender. Eu vou perdoar. Eu vou... Aí sim, a gente até compreende algumas pessoas que, sabe, não julgamos quem no louvor se extravasa um pouco, assim, né? Tem gente que... Cada um tem um perfil. Até nas igrejas mesmo a gente encontra isso. Igrejas históricas, igrejas tradicionais, mas... igrejas pentecostais, né? E tem o equilíbrio disso aí, né? Tem alguns... Eu prefiro assim, nenhum nem outro. Tem horas que a gente... Tem horas que... E tem horas que... Um pouco dos dois. Mas a gente precisa respeitar aquela... algumas coisas são exageradas e são carne. Não é espírito, é carne. Mas há sim gente que no espírito dança, há sim gente que no espírito de tão feliz por saber que está na presença de Deus, então, assim. Então, cada caso é um caso. Mas, louvado seja Deus por vocês estarem aqui. A gente precisa evoluir e entender que existe uma área que precisa ser priorizada. A gente precisa evoluir e ter tempo de caminhada cristã e não continuar sendo Marta. Porque esse é um caso de evolução que muitos cristãos precisam. É cristão cascudo, já tem tempo de estrada e ainda está se comportando como Marta. Com tempo de estrada, ainda é Marta com tempo de estrada. Olha a rima aí. Né? O livro das rimas, acho que eu vou fazer o livro das rimas. Poxa, a Deus dê a alegria de se comportar como Maria. E a gente precisa focar no que é eterno, a gente precisa evoluir nisso. Uma das evoluções que a gente precisa ter é de sair da teoria
e ir para a prática, porque na teoria a gente sabe, preciso cuidar da saúde, saúde é muito importante, saúde é que interessa, o resto não tem pressa, saúde, 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 não podemos cuidar da saúde, sem saúde nós não fazemos nada. Vem cá, você está fazendo o que para cuidar da sua saúde? Então, é que, assim, uma vez ou outra eu dou uma volta na praça, faço uma caminhada uma vez por mês. Pelo amor de Deus, você já sabe que tem que cuidar. Cuida, faça o que tem que ser feito. Vamos evoluir. Quando a gente deixa de ser teórico e passa a ser mais prático, a gente evolui. A gente evolui na saúde, na vida econômica. Meu Deus, sabe, gente, as pessoas às vezes, eu sou a favor da pessoa buscar profundidade. Quando ela já dominou o básico. O problema é que às vezes a pessoa ela fica ligada na profundidade sem fazer o básico. O básico já ajuda muito, gente. É ou não é? O básico já ajuda muito. Nas finanças, gastar menos do que ganha. É o básico do básico. Mas o básico às vezes não é feito. Às vezes o básico não é feito. Não, mas eu vou estudar aqui uma coisa assim super profunda. Tá bom, mas você vai para o profundo sem fazer o básico. Então, precisamos, para cada área da nossa vida, inclusive o espiritual, existe o básico. A gente precisa dominar o básico, cumprir o básico, praticar o básico. Depois disso, partir para uma profundidade. Por exemplo, quando a gente fala do espiritual, o que é o básico? O que é a prática do básico e que funciona demais, que agrada a Deus, que fortalece o nosso espírito, que nos faz fortes, que faz a gente crescer, tá forte, tá bem, tá com amor pelo próximo, pelas almas, tá com mais desejo de orar, a gente tem prazer de ler a palavra, a gente cada vez mais vai evoluindo e mudando e melhorando. É o tripé que nós falamos da outra vez. O tripé é o básico. Mas o básico, acreditem, as pessoas não fazem o básico muitas vezes, que é a oração, meditação na palavra e jejum. Mas oração, meditação na palavra e jejum. Mas a teologia, sim, bacana a teologia, mas oração, meditação são as práticas espirituais. Mas é que eu estudei com tal profundidade, eu li 5 livros sobre um assunto que diz, mas vem cá, você está orando, você está meditando no Evangelho. Mas assim, eu oro. Então, existe um tripé, gente. Não há quem não evolua se praticar esse tripé. É impossível. O mar vermelho pode se abrir, o mar pode se abrir, mas uma pessoa que não pratica esse tripé não vai evoluir. Não vai evoluir. Então, aumente suas orações. Deus falou comigo, ore mais. Eu ouvi tão profundamente essa semana essa voz. Ore mais, porque está difícil, hein? Está complicado. Nessas eleições aí a gente ligou um sinal de alerta para a igreja em todo o Brasil. Me refiro às divisões, à falta de respeito, de amor, às incoerências. Ora mais, ora por mais amor, ora mais. E várias outras coisas que a gente foi observando, eu falei, meu Deus, isso aqui, mas isso aqui... não, vamos orar mais. Então, orar. E as orações mais profundas, que são orações de relacionamento, não só orações pedindo coisas, pedindo bênçãos, pedindo milagres, orações para eu me aproximar mais de Cristo, me aproximar mais de Deus, para Ele me mudar, me moldar, tirar o que não agrada a Ele, colocar o que agrada. Esse tipo de oração que é a principal. Jejum de tempo em tempo, total, parcial, de uma coisa específica. E meditação na palavra. Meditação na palavra.
no momento que estamos fazendo essa pregação, na próxima sexta-feira, na quinta-feira, nós vamos iniciar, para a família Vida de Filho, um projeto chamado Casa. C de conectar, C de conhecer. As aulas serão falar sobre os valores em missão. Qual é a missão? Quais são os valores da igreja? Então, conectar, conhecer, começar. A de amadurecer, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Então, tem as matérias que falam que vão cooperar para amadurecer, que é o básico. Depois a gente se aprofunda mais. Depois do básico, a gente vai se aprofundar mais, que é o S de servir. Porque nós não somos cristãos genuínos e nem somos igreja se a gente não serve. Servir um ao outro, servir, fazer trabalho voluntário, fazer trabalho social, fazer trabalho principalmente espiritual, porque o social, desassociado do espiritual, não é evangelho. O social, ele parte de um espiritual verdadeiro, ele faz parte, mas ele só não é. Mas ele faz parte e tem sua grande importância. Então, assim, o que eu estou fazendo pelo próximo? Eu estou falando de Jesus para quem? Passou uma semana, passou 7 dias, passou um mês. Quando foi que eu falei do evangelho para alguém? Não estou falando para ninguém, eu estou só indo trabalhar, voltando, estou muito preocupado e ocupado, e estudando, e fazendo isso, fazendo aquilo. Eu passei a palavra para quem? E isso não é só a gente ir para a rua num dia especial do evangelismo. Isso é na minha rede social, no meu status do WhatsApp, nos meus stories, isso é no salão, isso é no Uber com o motorista do Uber, isso é na fila do banco, e isso é também, junto com o grupo, com os irmãos, num trabalho intencional, específico, para um grupo, num dia, num lugar, onde a gente sai ali para fazer uma evangelização. Então, servir. Será que é nisso que a gente precisa evoluir? Em servir, em amor. Em amor. O Espírito Santo colocou um sonho em mim. Esse sonho não acontece assim. Você instala e você tem uma igreja, você tem já um lugar, você já tem as pessoas, você já tem tudo. Não, é uma evolução e é trabalhoso. É trabalhoso. Agora, não tem problema ser trabalhoso. O problema é quando, na sua vida, gente, o que causa até depressão nas pessoas? O que causa angústia nas pessoas? É quando não há evolução, nem nela e, consequentemente, na sua vida. É a mesmice que nos cansa. Então, sim, se vai dar trabalho, vai dar trabalho. Você nascer uma igreja vai dar trabalho. Você abrir o seu negócio vai dar trabalho. Você iniciar um relacionamento vai dar trabalho. Se você veio de outro relacionamento, você vai ter trabalho. Não, eu já vim de outro e agora é mais tranquilo, que já sei como é que é. Não pense assim. Porque cada um pensa diferente, é uma história diferente, vai dar trabalho. Não tem como algo, principalmente as coisas boas. Coisas boas dá trabalho. Dá trabalho. Então o Espírito Santo colocou no nosso coração o sonho de uma igreja acolhedora, amorosa. De uma igreja amorosa. E essa igreja amorosa é um amor quando a gente se encontra na terça, um amor quando a gente se encontra no sábado, um amor da gente ficar aqui por horas batendo papo e almoçando e tomando café e futuramente num sítio. Um amor onde a gente não se fala só no domingo, não. E 1 bilhão de vezes não. Um amor onde na terça-feira um irmão manda para o outro: como é que você está? Me diga, você está bem? Está tudo legal? Na quinta-feira já manda para outro: você está bem? Conta comigo. Não é uma coisa de domingo, é uma coisa do dia a dia.
apesar de nossas correrias. Então, assim, a gente precisa evoluir muito para chegar ao que o Espírito Santo quer. Muito. Começando por mim, se estendendo a todos nós. Temos muito para evoluir. Agora, que a gente entenda uma coisa. Tudo que é externo para evoluir depende de uma evolução interna. No caso da igreja, ela vai... mas já houve comentários assim, nossa, tem muito para se fazer, tem muito para organizar, está só começando, mas já tem muita coisa legal, já dá para perceber muita coisa diferente. Essa coisa legal e diferente foi fruto de 1 ano e pouco da gente quietinho, sem pregar, sem igreja, sem nada, orando, pensando, refletindo, lendo, meditando, evoluindo. Então, essa evolução interna hoje se estende para o externo e já se percebe diferenças, desde a mensagem a outras coisas. Mas ainda tem muita coisa que vai acontecer, melhorar e aperfeiçoar e evoluir. Isso vai depender também da nossa evolução, da evolução de cada um de nós. Então, o casamento eu quero que evolua, eu quero que o meu casamento evolua, eu quero que minha empresa evolua, eu quero que isso evolua, fulano, beltrano. Toda evolução do outro vai partir da minha evolução. Algumas vezes, se tratando de relacionamentos, a pessoa não vai evoluir, porque talvez ela não ouviu o que você está ouvindo, ela não está participando do culto que você participou, ela não teve o toque que você teve. Então a gente vai ficar se estressando, focados na evolução do outro, ou vamos focar na nossa? Porque se a gente focar na do outro, isso vai chatear a gente, vai nos frustrar, vai nos desanimar e vai nos entristecer. Mas se nós evoluirmos, 2 coisas vão acontecer. Uma, a nossa evolução vai influenciar positivamente na evolução da outra pessoa. Ou a outra pessoa não vai evoluir, mas porque a gente evoluiu, a gente não vai se importar mais que a outra pessoa não evoluiu. Porque se a gente não evoluir, nós vamos ficar muito incomodados com a falta de evolução do outro. Então, das 2, uma. Quando a gente evolui, ou a gente influencia o outro a evoluir, ou o outro não evolui, mas a gente evoluiu. E porque a gente evoluiu, a gente já não se importa tanto com a falta de evolução do outro. Fala do mundo de uma maneira em geral, né? Eu não posso mudar o mundo. Eu não tenho controle de mudar o mundo. Eu vou ficar me estressando. Eu confesso para vocês que eu estou muito triste. Sinceramente, a minha alma está triste com as coisas que eu tenho ouvido e visto. Triste mesmo. Sim, eu estou feliz pela presença de Deus. Estou feliz porque creio que Ele está no controle de tudo. Estou feliz no meu casamento. Estou feliz com a igreja evoluindo. Tem uns pouquinhos, mas está evoluindo. Mas eu estou triste por causa dessas coisas. Só que eu preciso ter a maturidade de entender que isso não está no meu controle. Que eu evoluir está no meu controle. E eu vou evoluir em nome de Jesus, para a glória de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho também não consigo. Então é isso que a gente precisa entender. A gente não vai salvar o mundo, a gente não vai evoluir, a gente não vai mudar as pessoas. Então a gente vai ficar se estressando. Nós vamos ficar nos estressando. Não vamos não, no caso, né? Vamos focar na nossa evolução. Focar no que está no meu alcance. Isso aqui está no meu alcance. Então, é isso que eu vou focar. Isso aqui não está no meu alcance. Então, eu não vou ficar focando nisso, porque isso vai tirar a minha energia. Isso vai fazer mal à minha saúde mental. Então, eu não vou focar nisso. Vou fazer o quê? E essas coisas que a gente não tem como mudar, não tem como a gente mudar, é essas coisas que a gente entrega a Deus em oração. Porque Ele tem o poder de mudar tudo. Ele tem o poder de mudar tudo. Essa é a parte 2 sobre evolução. Na parte 1 a gente leu algumas passagens. Hoje eu ia ler, mas estou falando aqui, vou encerrar então lendo. Vamos lá então. O que nós vamos ler aqui vai validar, vai testificar, vai confirmar para a glória de Deus aquilo que foi falado. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, versículo 11. Hebreus 5,
11. Podemos? Diz assim, ó. Há muito mais o apelo ao crescimento espiritual. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Que isso não aconteça com a gente, pessoal. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Olha aí como é que encaixou, né? Olha como é que encaixou. Por isso que a gente vai ter esse curso. Tá? As aulas serão às quintas-feiras, às 19 horas, mas vai ter a gravação. Nós vamos disponibilizar o acesso, é gratuito, somente as pessoas que realmente vão se comprometer. O Mergulhando no Evangelho está dentro do curso. É uma matéria do projeto. Mas ele é aberto para todos, para qualquer público. Agora, as matérias do curso, tirando o Mergulhando no Evangelho, serão para a igreja. Aí diz assim, ó, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Eu sugiro do fundo do meu coração que cada um de nós tenhamos ou um bloco de notas, ou uma folha, um caderno, separadinho, caprichado. Separa um tempo para fazer isso. Escreve evoluir. Escreve evoluir. E aí vai entrando, sabe? Vai entrando em oração, vai entrando em profunda autoanálise. Vai pedindo a Deus para te mostrar. Faz de papel, sabe? Talvez faça, eu queria dizer, com lápis. Se quiser digitar, amém. Se quiser escrever com caneta, tá bom. Mas bacana também fazer com lápis, por quê? Porque vai ter coisas que você vai evoluir. Eu vou apagar isso aqui, porque pela misericórdia, graças a Deus, já evoluí nisso aqui. Aí isso aqui, eu estou trabalhando nisso aqui. Sabe, as coisas não estão assim soltas. Essa coisa de botar em papel, você passa a ser mais intencional, você passa a ser mais específico. Não fica solto, porque esse solto nos estressa. Esse solto nos deixa confuso. Preciso evoluir. Em quê? Sei lá. Nem sei no que eu preciso evoluir. É por isso que a autoanálise, um período de silêncio é bom. Um bom tempo de silêncio, às vezes, é muito bom. Silêncio mesmo, total. Total. Você já reparou, não? Que no chuveiro a gente tem umas boas ideias, às vezes? Já reparou, não? Nunca aconteceu com vocês, não? É só comigo? Já aconteceu com você, não? Por quê? Porque a gente está em silêncio. Na maioria das vezes, né? Quem é que fica ali conversando com você? Normalmente não. Normalmente não. Só o casal, né? Mas normalmente não. Você está ali. Exceto quando eu boto a caixinha de som lá e boto a música no máximo, fico cantando igual um Pavarotti, né? Soltando minha voz. Mas normalmente você está ali, pensando. Às vezes isso acontece no trânsito. Está um trânsito, você não ligou o rádio. Você optou por não ligar. Deixou o celular de lado. Você está pensando ali, refletindo. Surgem ideias, surgem coisas. É o silêncio. E quanto mais silêncio, mais ideias surgem. Quanto mais silêncio, mais foco, mais concentração, mais espaço o Espírito Santo tem para falar. E quando ele falar, vai lá no papel e anota. Eu tive uma ideia aqui. Isso aqui já foi. Risca, apague.
delete e vamos evoluindo. A gente falou muito sobre nascer de novo. Eu me entrego para Cristo, o Espírito Santo opera o milagre do novo nascimento. Isso é a mudança. Mudança é nascer de novo. Mas depois que eu nasço, eu entro num processo contínuo de santificação, de evolução. E essa santificação vai se dar por aquele tripé que a gente falou. Quanto mais eu pratico aquele tripé, mais eu me santifico, mais o meu espírito é fortalecido e menos a minha carne vai ter espaço. Então, sugiro muito que coloque essa folha de papel. Vamos agora, ainda que em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 'Não, perdão, vamos em Efésios. Vamos em Efésios. Capítulo 4 também. Fomos em Hebreus, não é Hebreus 4, não, é Efésios 4. Vamos em Efésios. Quando fala de evoluir, vocês concordam, entendem que o leite é importante. A gente não está fazendo uma crítica ao leite. Fulano se alimenta de leite. O leite é vital, mas vital para o bebê, para a criança, não para o adulto. Então, a gente precisa evoluir no conhecimento bíblico, evoluir nas nossas orações. Antes eu orava, eu me lembro quando comecei a orar, a gente orava, não conseguia ficar com os olhos fechados. É normal, não se concentrava, ou então orava rapidinho, já parava a oração, porque lá quando a gente se converteu, a gente não era convertido, a gente não tinha assunto, né, para falar com esse Deus que a gente não vê e não toca. Eu não tenho assunto para falar. Hoje, vai deixar. Altos papos. Altos papos. A gente precisa ter essa prática. Mas o problema é que às vezes a pessoa tem uma caminhada longa cristã e as orações dela continuam sendo parecidas com aquela de quando ela ainda estava. Não é profunda, ainda é daquele tipo, do início lá de, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos atrás. Aí o sinal de alerta liga, porque a evolução também tem a ver com o tempo, né? Só que às vezes a falta dela faz o tempo passar e não ter mudanças. E Deus, ele está disposto a nos ajudar. Essa mensagem não é para que a gente fique, para quem não está evoluindo, ou para quem está evoluindo pouco, ficar, carregando culpa. Essa mensagem não é de culpa. Essa mensagem não é de culpa. Essa mensagem é de alerta. Ela pode ser, sim, de alerta. Ela pode ser um puxão de orelha, não do Marcelo, mas do Espírito Santo. Ela pode ser, sim, um alerta. Ela pode ser, sim, mas ela é, sobretudo, uma mensagem de amor, uma mensagem de um Deus que diz assim, vamos evoluir. E conta comigo, sabe? Deus não é aquele que fala, vai lá. Vou, mas aonde? Como? Eu não consigo. Se vira. Deus não faz isso com a gente. Deus é aquele que fala, vai por aqui. Não, aqui. Não, agora não é mais aqui. É aqui. E o tempo todo ele vai com a gente. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e no mundo tereis aflições. Não é se vira, vai lá, não. Eu te dou o meu espírito. Eu passo, se entrega para mim. Tu vai ver se eu não vou te transformar. Você vai ver se você não vai evoluir. Pratique o tripé que esse Marcelo está falando aí, esse meu filho está falando aí. Pratica. Valoriza isso. Eu estou
Pela minha misericórdia, estou usando a boca dele aí. Valoriza aí. E eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar. Eu vou te mostrar o que... Confie em mim. Só queira. Só seja humilde. Só se entregue a mim. E confia. Que eu vou te mostrar o que você precisa evoluir. Eu vou te capacitar a evoluir naquilo que eu vou te mostrar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Então não é uma mensagem para culpa. É uma mensagem de alegria, de esperança. Pô, vamos evoluir. Poxa, eu vou evoluir. Deus vai realmente me ajudar. Vou ser melhor. Efésios 4, né? Olha só o versículo 13. 13. Até que todos... Depois vocês leem todo, tá? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quer dizer, a gente amadurece para a gente se tornar realmente mais parecidos com Cristo. Porque assim, a gente fala de amor, fala de equilíbrio, a gente não está falando de ser perfeito, não. Pessoal, a gente falha, a gente é humano. Escapuliu, e falei, ai, me excedi. Somos humanos, mas a gente vai errar menos, sim. Quanto mais comunhão a gente tiver com o Espírito Santo, a gente vai evoluir. Não é sobre não errar, é sobre errar menos. É sobre errar menos. É isso. E a gente vai se tornando mais parecidos com Cristo, mergulhando na sua palavra, no seu evangelho, tendo orações, orando e cada vez orando mais, e jejuando, porque jejuando a gente está contrariando essa carne, que essa carne quer que a gente fale, essa carne quer que a gente se exceda. Isso é carne. Isso é carne. Eles são responsáveis... Não, estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Cristão maduro. Vai enganar o cristão maduro. Vai enganar o cristão bíblico. Vai. É difícil, hein? É difícil. Tá ficando impossível enganar, hein? Tá ficando impossível, hein? Porque eu tô tendo mais comunhão, o Espírito Santo me dá discernimento, só que além da comunhão, agora eu tô buscando conhecimento o quê? Bíblico. Vai ser difícil, hein? Eu tô com um novo ensinamento. Que novo ensinamento? Uma coisa que nunca teve, sabe? Nunca teve. Jesus nunca falou, os apóstolos nunca falaram, mas eu tinha uma ideia aqui. Uma coisa nova, hein, gente? Vou ensinar aqui. Calma aí, eu conheço o evangelho, hein? Mergulhei, hein? O que é? Fala aí. Nada a ver com o evangelho isso não. Amadureceu, aprendeu a discernir, aprendeu a separar. Muito difícil agora de manipular, muito difícil. Agora, quando a gente não tinha profundidade bíblica, profundidade com a palavra, imaturos espiritualmente, aí a gente se encantava com o quê? A gente se encantava com emoções, né? A forma da gente avaliar era imatura, porque nós éramos imaturos. Então, isso aqui é forte. Forte por quê? Forte porque está falando alto? Isso aqui é muito... Deus está aqui no Vida de Filho. Por quê? Porque uma pessoa levantou da cadeira de rodas. Mas pera lá, só isso? E o que foi pregado? Não, uma pessoa levantou da cadeira de rodas, mas só que foi pregado uma coisa que não está de acordo com o Evangelho. Então Deus está por causa do milagre e a pregação, e a mensagem, e o Evangelho. Então você começa a ter maturidade para poder discernir que é um conjunto, que é a pregação, que é o modo de operar e também, sim, os sinais que acontecem. Fiquei feliz essa semana. Sábado retrasado, estava no hospital orando
por uma senhora que um espírito maligno se apossou dela ali, e ela perdendo sangue há 5 dias, estava caminhando para a morte, literalmente, sem exagero. E ontem, ela feliz, essa semana gravou um vídeo. Ontem estava pensando, pô, é outro sábado, né? Passa rápido. Falei, caramba, já é sábado de novo. Hoje, essa senhora está em casa, feliz, bem. Espero que continue, espero que se apegue a Cristo. Espero que, como Jesus falou, vai em frente, não pegue-se mais para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, se apegue a mim. Mas, poxa, Deus manifestou o seu poder, livramento de morte, cura, hemorragia estancada, milagre. Milagre, tem que acontecer milagre. Vida de Filho vai ser uma igreja, é e será uma igreja de milagres. Mas não vamos evidenciar milagres e a mensagem. Não, o foco é a mensagem. O principal é a maneira da gente ser e a mensagem que a gente prega. Os milagres vão acontecer e esses milagres vão servir para testificar a genuidade do evangelho sendo pregado. Vamos testificar. É maravilhoso, mas é secundário, não é prioridade. Prioridade é a gente pregar e viver o que a gente prega. Pregar o evangelho e viver o evangelho. E os milagres vão acontecendo. E os milagres são as demais coisas que Deus vai acrescentar, que Deus vai operar no nosso meio, em nome de Jesus, para a glória dele. Gente sendo abençoada economicamente, gente sendo curada, gente sendo casamentos restaurados, gente sendo livre dos demônios. Tudo isso vai acontecer na vida de Filho. Tudo isso vai acontecer, tudo isso está acontecendo, tudo isso vai acontecer em nome de Jesus. Sem que a gente trate essas coisas como prioridade. Porque elas não são. Elas são consequências. Em 2 Pedro, capítulo 1, deixa eu ler aqui para vocês. 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Quem quiser anotar. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, e a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus. Extraordinário, extraordinário. Só que a gente precisa do Espírito Santo. Sabe, gente, as pessoas, elas falam assim, mas eu não sou Jesus. Sabe? É como a gente falou, a gente não está falando de perfeição, mas a gente está falando de evoluir, de buscar, de orar, de meditar, de praticar o tripé para que ele nos capacite. Porque realmente, já ouvi muito isso, mas, poxa, eu não sou de ferro. Não sou de ferro. Sim, concordo, a gente não é de ferro, a gente falha. Mas assim, a gente muda também. A gente evolui, se arrepende. A gente se arrepende. E é o Espírito Santo que opera isso na gente. Não sou Jesus, mas se eu tenho o Espírito Santo, tenho Jesus dentro de mim para me capacitar, para me ajudar. Não é verdade? Então vamos orar. Outros, a gente tem que pensar, evoluir para quem? Evoluir em quê? Evoluir por quê? Para a glória de Deus. Evoluir para quem? Evoluir para Deus, para mim mesmo e as pessoas que estão ao meu redor. Todo mundo ganha com a minha evolução. Evoluir como? Através do tripé de autoanálise, buscando a capacidade de Deus. E evoluir quando? Sempre. Sempre.